Tá certo? Vamos falar sobre emagrecimento, estratégias para emagrecimento. É um assunto que acredito que, olha, 85% do meu público no Instagram é feminino, tá certo? Eu diria que, eu arriscaria assim que pelo menos uns 70% desses 85% buscam dicas de emagrecimento. Então, eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. Vamos tentar abordar um pouquinho, e até porque na última semana eu acabei escrevendo um post justamente sobre low carb não ser a única estratégia para o emagrecimento. Que acredito que isso seja óbvio, né? Hoje eu acho que só nos últimos anos realmente a low carb ela surgiu como a estratégia mais comentada, acredito, das redes. E veio principalmente trazendo algo muito bacana, que é da gente perder esse medo absurdo que a gente tinha de consumir gorduras. Eu acho que a maioria das pessoas sempre viu uma alimentação saudável com uma alimentação praticamente isenta de gorduras. E o que toda essa coisa da low carb acabou trazendo de positivo foi esse conhecimento muito importante de que a gente não precisa temer as gorduras. Tampouco precisa ficar adicionando feito louco, como algumas pessoas passaram a fazer com essa coisa da low carb, mas a gente não precisa ter medo. A ideia é que se um alimento ele é naturalmente gordo, a gente pode sim colocar ele na nossa alimentação. Óbvio que a gente deve levar em consideração também quem a gente é, as nossas características, fatores de risco, enfim, tudo isso deve ser pesado, mas de maneira geral, a gente não precisa ficar amedrontado e querendo sempre buscar por produtos que sejam light, totalmente isentos de gordura, desnatados, brancos, etc. Que é uma coisa que eu vejo que a maior parte das pessoas ainda acredita que é alimentação saudável. É uma alimentação completamente isenta de gordura e a gente sabe que não é bem por aí. Bom, mas quando a gente fala de emagrecimento, não só aqui eu estou objetivando falar de saúde em si, mas de emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, tem várias estratégias que são possíveis, mas como eu escrevi lá no meu post, a gente vai ter basicamente dois caminhos para seguir. Ou a gente vai restringir a quantidade de gordura da alimentação, ou a gente vai restringir a quantidade de carboidrato. No fim, a gente tem que escolher uma dessas alternativas, porque o que a gente quer no emagrecimento é gerar um déficit calórico. A questão das calorias, ela conta sim, ela é importante para o emagrecimento. Quando a gente fala dentro da estratégia de redução de carboidratos, né, que a gente não precisa ficar se preocupando muito com caloria, até porque realmente você não precisa se preocupar com caloria. Quem tem que se preocupar com caloria é o nutricionista, quem vai te prescrever a dieta. Mas quando a gente fala de maneira geral, é para pessoas que não estão tendo um acompanhamento com o nutricionista, que vão intuitivamente fazer melhoras na sua alimentação, a gente diz que a gente não precisa ficar contando calorias, que o mais importante é olhar para a qualidade dos alimentos. E se o objetivo é restringir os carboidratos, ter uma noção de quais são os grupos, né, de alimentos que fornece cada um desses grandes nutrientes, que é proteína, gordura e carboidrato. É ter uma noção disso, começar a reduzir o grupo dos carboidratos e simplesmente pensar em qualidade alimentar e não tanto em quantidade. Por que a gente acaba batendo nessa tecla? Primeiro porque acredito que ninguém vai ficar baixando o programinha para estar toda hora digitando e olhando, avaliando no programa a quantidade de nutrientes que está consumindo em cada uma das refeições. São pouquíssimas as pessoas que têm paciência, que têm saco para fazer algo desse tipo. Eu tenho alguns pacientes que fazem isso, que gostam, se sentem melhor assim. Ótimo, não tenho absolutamente nada contra. Eu acho que se é uma estratégia que te faz bem, faz você se manter focado, se manter dentro do planejado, perfeito. Mas, via de regra, a gente não precisa disso. E quando a gente passa a reduzir a quantidade de alimentos fontes de carboidrato, principalmente os farináceos, e passa a reduzir o consumo de industrializados de maneira geral, que geralmente são fontes muito densas, tanto em carboidrato quanto em gorduras de má qualidade, a gente já começa a ter um resultado de emagrecimento, até porque raramente uma pessoa que está buscando emagrecimento, ou seja, que ao longo da vida acabou engordando muito, ganhou muitos quilos de gordura, raramente foi por conta de excessos numa alimentação de qualidade. Raramente foi porque essa pessoa come muito arroz e feijão, ou muito arroz, feijão e batata,
muita fruta. Não foi bem por aí. Então, se você pensar só em melhorar a qualidade, abolir boa parte dos produtos extremamente industrializados, né, dos produtos alimentícios, a chance de você emagrecer de cara já é muito grande. Bom, mas enfim, tanto pensando-se em déficit calórico, em reduzir o volume calórico que você consome, a gente pode estruturar uma alimentação saudável, pessoal, prescrever uma alimentação saudável, tanto com reduzido teor em carboidratos, quanto com reduzido teor em gorduras. Isso vai ficar a gosto do freguês. Quem vai ditar isso é você que tem que bater esse papo com o nutricionista e resolver que caminho você quer testar primeiro. Até porque no final é isso, viu? O que a gente precisa fazer mesmo é testar várias vias diferentes, várias estratégias diferentes, para ver qual é a nossa vibe, qual é aquela que combina com a gente, qual é aquela que a gente se sente mais à vontade de fazer, que a gente se sente mais confortável para fazer. Mas o nutricionista, ele é totalmente capaz de prescrever uma alimentação, seja com reduzido teor em carboidrato, seja com reduzido teor em gordura, sendo ambas saudáveis. Então, nunca eu vou prescrever uma dieta, por exemplo, com baixo teor em gordura, onde eu vou pedir, sei lá, que tem coisas que eu acho assim que são desnecessárias. Óbvio que tem colegas que eu sei que podem trabalhar de maneiras diferentes. Mas eu não vou pedir, por exemplo, para o meu paciente ficar comendo só omelete de claras, por exemplo. E que é uma coisa até que eu converso com alguns pacientes meus. Tem alguns que chegam num determinado ponto, que é aquela pessoa que é magra, tem um percentual de gordura já ótimo dentro do ideal, mas, bom, por motivos pessoais, ela quer sair do bom pro ótimo, que a gente chama, né? Reduzir ainda mais o percentual de gordura. E óbvio, o que é isso, né? Que objetivo é esse? É emagrecer. Uma pessoa que quer sair de 20% de gordura para 16% de gordura, ela quer perder gordura corporal, então ela quer emagrecer. Bom, para esses pacientes, muitas vezes, aí a gente vai ter que ficar ali chato, né? Mexendo no detalhe. E nesse detalhe, às vezes a gente vai querer também reduzir um pouquinho de gordura dentro já, às vezes, de uma redução de carboidrato. Então, para esses pacientes, eu até abro o jogo e falo assim, ó, vem cá. É o seguinte, você quer sair de um ponto que você está muito bem para um ponto melhor ainda. Então, a gente está falando daquela redução final ali de gordura. Se a pessoa não tem mais como... Pois é, Mila, eu tô falando isso exatamente por conta de você. Se é uma pessoa que não tem mais como, por exemplo, aumentar a carga de exercício que ela faz no dia, porque, poxa, é limitado, né? A pessoa trabalha e tal, ela não vive pro corpo, mas ela quer realmente chegar a um percentual de gordura muito bom, digno às vezes até de um atleta. Se essa pessoa não consegue aumentar muito mais a carga de exercício, a gente vai ainda ter que fazer mudanças na alimentação. E a depender, o que a gente vai ter que fazer? Aí eu falo, olha, assim, eu raramente vou prescrever um omelete de claras para o meu paciente. Mas, no seu caso, eu acho que vai ser interessante a gente, além de reduzir um pouquinho a gordura, reduzir também, além de reduzir um pouquinho o carboidrato, também reduzir gordura. E aí, como você topa um omelete de claras? Ou a gente pode botar, tipo, um ovo inteiro e mais 2 claras, rola comprar uma clara pasteurizada para também não ficar jogando gema fora. A gente negocia isso em consulta. Porque fato é, pessoal, se a gente pensasse assim, Paula, eu sou um robô. O que você me disser que é para eu comer, eu vou comer. Não importa gosto, não importa nada. O que você me disser, o que você prescrever no papel vai ser o que eu vou fazer. Qual é a dieta que mais emagrece? É dieta com alto teor em proteína, baixo em carboidrato e baixo em gordura. Isso é o que mais emagrece. Agora me diga, alguém consegue pensar a longo prazo em consumir uma alimentação onde no almoço você vai consumir basicamente um filé de tilápia assado com um mínimo de gordura adicionado, melhor não adicionar nada, uns vegetais no vapor, brócolis e couve-flor no vapor, chuchu no vapor, não, chuchu não, porque até tem um teorzinho de carboidrato, mas a gente não vai querer, a gente vai querer só aquilo que tem zero, é só verdura praticamente. Gente, eu pelo menos não consigo pensar em fazer isso o resto da minha vida. Eu posso até fazer isso assim, vou me casar mês que vem
e topo tudo aí pra mês que vem tá o mais magra que eu conseguir, beleza. Um mês, considerando o nível de motivação que eu vou estar, porque mês que vem ou daqui a 2 meses é o meu casamento, eu faço o que for. Mas no momento, pessoal, que passar isso e que meu nível de motivação, etc., cair um pouquinho, porque essa é a vida normal. Na vida normal, ninguém é 100% ultra motivado o tempo inteiro. A gente tende a oscilar ao longo de um ano, isso é o normal. Então, quando der um mínimo de baixa nessa emoção toda, nessa vontade toda de emagrecer, a chance de eu jogar essa dieta pelos ares, esse estilo de alimentação pelos ares é muito grande, porque tende a ser uma alimentação meio insossa, tende a não trazer tanta saciedade, vai ser aquela alimentação em que você tem realmente que viver dedicado a se comer, viver dedicado a comer e fazer aquela refeição onde você vai comer a cada X horas, porque realmente a cada X horas, 2, 3 horas você vai estar com fome. E assim, tende a ser tão limitado e tão sem graça. Óbvio que sem graça é uma questão muito de gosto, né? Muito particular. Com certeza tem pessoas aí que estão me assistindo que provavelmente adoram e salivam em pensar numa tilápia assada com brócolis no vapor. Eu tenho certeza que tem gente que gosta e acha isso super saboroso, mas acredito que não é o caso da maioria. Então, a longo prazo, uma alimentação dessa, ela não serviria, ela não seria efetiva. E esse é o grande ponto, pessoal. O grande ponto é que é difícil mudar hábito. O que a gente faz na maior parte do nosso tempo, inclusive com a alimentação, a gente faz no piloto automático, na maior parte do tempo. E o que a gente busca para conseguir mudar a alimentação, fazer uma dieta em que eu consiga emagrecer, e não só emagrecer, pensamos nos próximos 2, 3 meses, pensando em emagrecer e permanecer magra para o resto da minha vida, eu posso falar sim sobre resistência à insulina, Tati? Vou anotar aqui. Resistência à insulina. Pensando em longo prazo, olha, o que vai se aplicar, pessoal, é quando a gente consegue realmente mudar hábito, e mudar hábito é um negócio que é difícil demais, é o lance de sair desse piloto automático. Então, e como é que a gente faz isso? Olha, tem gente que vai precisar realmente até de acompanhamento psicológico para conseguir, ou de um coach da vida, né? Uma pessoa que consiga realmente sempre impor metas. E isso, na verdade, é uma coisa que, em parte, a gente pode traçar também ali no consultório com o nutricionista. Traçar metas pequenas, atingíveis a um curto, médio prazo, não deixar a coisa ficar muito assim a perder de vista, sabe? E conseguir ter a motivação suficiente para conseguir aplicar isso num determinado período, por um determinado número de dias, em que depois daquele dia X ali, digamos, você consegue fazer isso ali por uns 30 ou 60 dias. E aí possa ser que no 70º, sei lá como é que fala, primeiro dia, aquilo já tenha entrado no seu piloto automático, sabe? É como de manhã, assim, de manhã eu sempre fui habituado, sei lá, a comer um pão com queijo e presunto, tomar Nescau, um leite com Toddy, e é isso que você faz já há muitos anos, já é o seu piloto automático fazer isso. Como é que eu vou sair disso para um padrão onde eu como, sei lá, vou falar o meu café da manhã, onde eu como 1/3 de banana da terra com canela e faço 2 ovinhos mexidos, e esse vai ser o meu café da manhã, com café preto puro. Vocês devem ver que eu como isso direto, né? Isso é o meu piloto automático. Quando eu vou no supermercado, eu posso ir sem lista nenhuma, eu já tô aqui na minha cabeça assim, deixa eu ver, peguei banana da terra, peguei ovos, tá, tem azeite de oliva em casa, pronto. Então eu já tenho o meu café da manhã pelos próximos dias. Acaba sendo, aquela coisa que já tá lá embutido no meu subconsciente, sabe? Eu não vou pensar em nada além disso, porque isso já é a regra. Eu acordo e meio que como um zumbi, digamos assim, vou para minha cozinha e preparo isso sem ter que raciocinar muito, sem ter que pensar muito, racionalizar muito sobre a questão. E isso é o que a ideia, para a gente conseguir realmente mudar de hábito, o que a gente precisa é isso, é atingir
um determinado número de repetição em que aquilo passa a ser automático, em que a gente já pense nisso como algo muito natural, que a gente não tenha que raciocinar muito e ser algo minimamente sacrificante demais, sabe? Ou ter que pensar demais sobre aquilo. Não sei se vocês me entenderam. E café da manhã top, pão com presunto, queijo e Nescau. Cá entre nós é bom pra danar, mas todos sabemos que não é tão bom. Sou adepto do jejum intermitente, mas bicho e planta. Ah, eu perdi seu nome. Felipe. Pois é, eu não julgo que é top, não. Eu não julgo que esse café da manhã que eu descrevi aí é top. Pra mim, é um excesso de produto industrializado, muito rico em açúcar e alimentos que são pobres nutricionalmente, né? Se a gente for só pensar em gosto, porque esse é o grande ponto também, sabe, pessoal? Na maior parte do tempo, a gente tem que buscar colocar pra dentro aquilo que a gente sabe que vai nutrir, verdadeiramente nutrir a gente, porque esse é o papel do alimento. O alimento foi feito para agregar valor nutricional, para mandar para dentro do nosso corpo aquilo que a gente precisa para viver, não só para sobreviver, para viver e viver muito bem, para fazer com que todas as reações bioquímicas que gerenciam lá o nosso corpo, onde toda a mágica acontece, para que isso aconteça com perfeição. E para isso a gente tem que ter muita vitamina, muito mineral envolvido em cada um desses alimentos que a gente come. Então, quando a gente escolhe colocar na nossa rotina um alimento extremamente pobre nutricionalmente apenas pelo sabor, acaba que a gente está dando um tiro no pé, né? Isso definitivamente não vai fazer a gente melhorar de saúde e ou emagrecer a longo prazo. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla de comer os alimentos assim, da maneira o mais bruto possível que a natureza nos dá. Porque a natureza, ela é bem boazinha. Sempre que ela entrega um alimento pra gente, sempre que ela entrega um alimento ali in natura pra gente, ela tá pensando apenas em nutrir a gente e não pensando em viciar o nosso paladar ou fazer com que aquele alimento seja incrivelmente gostoso para que a gente volte para comprar. Não, isso é o papel do homem, da indústria. A indústria faz isso. A natureza não. Óbvio, eu não tô aqui querendo generalizar e falar que a indústria então é péssima, que qualquer produto alimentício, né, qualquer coisa que venha com rótulo, com código de barra seja ruim, porque é óbvio que não. A indústria produz muita coisa de qualidade, muita coisa de qualidade. Basta a gente ter uma noção de como avaliar isso, e o rótulo sempre vai entregar tudo que um alimento tem, tudo que um produto alimentício tem. Então, se você souber minimamente interpretar rótulos, você vai saber identificar quais são aqueles produtos alimentícios que você deve ou não trazer para a sua rotina. Vou falar um pouquinho então sobre resistência à insulina, já que algumas pessoas pediram. A resistência à insulina é o que a gente chama vulgarmente de pré-diabetes. Ela talvez seja uma das maiores causas, ou não necessariamente causas, mas ela está muito relacionada ao fato das pessoas engordarem. A gente não sabe muito bem o que é causa e o que é consequência, mas no final das contas, uma pessoa que está acima do peso é muito raro que ela não tenha resistência, que ela não seja resistente à insulina. Como é que a gente avalia? Como é que o médico chega ao diagnóstico de resistência à insulina? Porque qualquer diagnóstico, claro, é o médico que tem que fazer. Mas como é que o médico geralmente chega a esse diagnóstico? Uma análise conjunta de vários fatores, claro, a sua história até do ganho de peso, há quanto tempo você está acima desse peso, sua circunferência de cintura, glicemia e insulina de jejum. Não dá para a gente avaliar apenas glicemia de jejum isoladamente. Glicemia isolada não nos diz nada. Uma glicemia, por exemplo, sei lá, de 88. Eu já peguei paciente resistente à insulina que tinha glicemia de 88. Então, uma glicemia onde o normal a gente encara ser de 70 a 100, né, de 70 a 99, você pode estar com a glicemia mais ou menos por aí, de 70 e pouco, 80 e pouco, 90 e pouco, e isso já não ser normal. Por quê? Porque a sua insulina de jejum às vezes pode estar muito alterada, pode estar muito elevada e já há muito tempo. Então, a gente não pode nunca, e isso é legal que você tenha essa noção, para até o pedido que o seu médico fizer, às vezes é um clínico geral que você vai, fica de olho no que ele tá, nos parâmetros que ele está te pedindo, e se por acaso ele só pedir glicemia de jejum, pede a ele, poxa, por favor, pede também insulina de jejum para eu ver como é que tá, porque tem tempo que eu não doso, enfim, fala para ele pedir também, solicitar no pedido de exames de sangue, aquele pedido normalzinho lá que a gente faz de ano em ano. Pede para ele solicitar insulina de jejum,
porque aí a gente consegue ter uma noção muito melhor. Não necessariamente precisa fazer aquela curva glicêmica e insulinêmica, sem dúvida esse é o padrão ouro para se avaliar a resistência à insulina. Mas como ela é super chata de fazer, a gente tem que ficar tomando aquele líquido lá cheio de açúcar para dosar, o médico acaba só solicitando isso, o nutricionista só solicitando isso. Em último caso, se a gente tiver com muitas dúvidas ou querendo avaliar coisas muito específicas, mas de maneira geral, só com a glicemia de jejum e a insulina de jejum, a gente já consegue ter uma noção se a pessoa tem ou não resistência à insulina. Exato, muitos profissionais acabam não pedindo insulina de jejum, então fiquem de olho nisso quando você for receber. Hemoglobina glicada também é legal pedir, com certeza. Fiquem de olho quando vocês forem no médico de vocês, ou nutricionista, ou qualquer profissional de saúde que vá solicitar os exames de sangue, e veja se ele pede também insulina de jejum. De tempos em tempos, acho super válido fazer. Se você é uma pessoa magra e tudo, que não tem histórico de diabéticos na família, não necessariamente você precisa dosar, mas se você está acima do peso há muito tempo, tem histórico de diabéticos na família, vale muito a pena dosar a insulina de jejum. Mas no caso, uma pessoa com insulina alta tem que tomar medicamento, Mônica, quem vai avaliar se precisa ou não de medicamento é o seu médico, tá certo? O nutricionista, ele não vai se meter nessa questão do uso ou não de medicamento. Mas na prática, o que é que eu como nutricionista posso dizer? Poxa, eu já tive diversos casos de pacientes que reduziram muito a insulina, que voltaram a ter uma insulina completamente normal, ou seja, deixaram de ser pré-diabéticos só com a melhora da alimentação. Lucas, que bom, tô feliz que você tá de volta. Eu até já cheguei a... Insulina de jejum é exame de insulina? Geralmente o médico ou nutricionista faz o pedido como insulina de jejum. E aí ela vai ser colhida normal com seus exames lá, tirando com a amostra de sangue que você colhe em jejum, normal. Então, uma pessoa com resistência à insulina, ela consegue sim reverter por completo a sua resistência à insulina só com dieta. Claro que vai variar muito de caso para caso, pessoal. Se a gente está falando às vezes de uma resistência à insulina que a pessoa já tem há anos, uma insulina altíssima, com uma glicemia que já está um pouco acima de 100, às vezes até nesses casos é interessante ter também o auxílio do medicamento. Mas bom, o medicamento é uma obrigação para quem tem resistência à insulina? Não. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é mexer na base daquilo que te fez ficar resistente à insulina, que é a sua alimentação. E para reverter resistência à insulina, qual é o melhor estilo? Qual é a melhor estratégia alimentar? Bom, eu particularmente gosto, principalmente nesses casos, de aplicar redução de carboidratos, porque no fim das contas foi provavelmente o excesso de carboidratos associado ao fato da pessoa engordar que levou ela a ter uma resistência à insulina. Mas só a redução de carboidratos leva à melhora da resistência à insulina? Não, gente. O fato de você emagrecer, de maneira geral, já vai levar a uma melhora da resistência à insulina. E como eu disse alguns minutos atrás, você pode emagrecer tanto reduzindo carboidratos quanto reduzindo gordura. Tá certo? Então, assim, mesmo na resistência à insulina, em teoria, a estratégia low carb ela não é obrigatória, mas na minha opinião e na minha prática clínica, ela é o que mais funciona, é o que é mais efetiva a curto prazo. Até porque, na minha visão de médio e longo prazo, a redução dos carboidratos, ela tende a favorecer mais o emagrecimento, a adesão até a dieta. Por quê? E olha, gente, isso eu tô dizendo assim com base na maioria dos meus pacientes, mas eu vou dizer para vocês que eu já tive uma paciente, e eu acabo comentando isso em consulta com algumas pessoas, eu já tive uma paciente e no dia eu fiquei assim com a cara no chão, que ela voltou, ela falou: olha, Paula, sinceramente eu preferia comer meu pão integral com cottage. Pô, e tem gente que prefere mesmo. Então, assim, Paula, não gosto de pão integral com cottage. Eu acho extremamente sem graça. Eu acho que me dá fome dali a pouco e eu não teria um café da manhã desses, por exemplo. Mas tem gente que curte, que é gostoso, que acha o máximo um pão integral com cottage. Por que não, então?
Então, assim, então vamos buscar para essa pessoa o pão que tiver de mais qualidade possível. E se ela gosta de tudo magro, sem gordura, se ela acha palatável isso, se ela é feliz fazendo isso, se ela é saudável, magra fazendo isso, ótimo. Então, essa é a melhor estratégia para essa pessoa. A gente tem que parar de julgar, que era uma coisa que eu acabava fazendo, mas quando a gente começa, enfim, a atender um monte de gente com opiniões das mais diferentes possíveis, a gente começa a nos recolher a nossa insignificância de que as pessoas têm gostos diferentes e acabou, e o seu gosto não importa. O que importa é que você consiga entender que existem várias estratégias e tentar ao máximo captar a alma, captar a vibe daquele paciente para prescrever aquilo que de fato vai ser efetivo a longo prazo. E o que é que vai ser efetivo a longo prazo? Aquilo que você gosta de fazer. Então não adianta eu querer que as pessoas achem que um ovinho lá mexidinho no azeite ou num pouquinho de manteiga com um pedacinho de banana da terra é sensacional. Porque tem gente que não gosta disso, tem gente que tem pavor de comer ovo de manhã. E eu tenho que conseguir, dentre a imensidão de alimentos que existe, e graças a Deus existe uma variedade enorme para ninguém precisar ficar preso a uma mesma coisa todo santo dia, ou ninguém precisar fazer exatamente a mesma coisa que o coleguinha faz. Enfim, o nutricionista tem que buscar nessa variedade de alimentos, fazer um planejamento alimentar que caia como uma luva para aquela pessoa. E é só assim que vai dar certo, é só assim que a pessoa vai emagrecer a longo prazo, a médio e longo prazo, tá certo? É mudança de hábito, gente. E bom, então, mas vamos falar mais sobre mudança de hábito. Eu anotei algumas coisinhas aqui, deixa eu dar uma pescada aqui para ver se eu falei tudo que eu queria falar para vocês. Acho que o lance da resistência à insulina ficou claro aí, né? Espero que sim. Bom, o lance da dieta hiperproteica, beleza. Então, o ideal, assim, gente, aumentar a quantidade de proteína e aumentar. O que é aumentar? Não sei, porque eu não sei o quanto você consome, né? Eu não sei se você já consome a quantidade boa ou não. Mas, via de regra, você passar, por exemplo, a colocar um pouquinho de proteína em cada uma das suas refeições é algo muito bacana e algo que, via de regra, já ajuda no emagrecimento. Por quê? Porque a proteína, ela é muito sacietogênica, ela gera muita saciedade. Os alimentos fontes de proteína, né, geralmente levam a uma boa saciedade, até porque, via de regra, a proteína na natureza não anda dissociada de gordura, então qualquer alimento proteico, ele geralmente vai ter um tiquinho de gordura associado, menos ou mais a depender do tipo de alimento, mas vai ter um pouco de gordura, e proteína e gordura são os nutrientes que mais geram saciedade, por toda a dificuldade de metabolização que esses nutrientes têm e por toda a carga de tipos hormonais, hormônios específicos que favorecem a pessoa a ficar saciada por mais tempo. Então, no final das contas, você sempre pensar em colocar uma fontezinha de proteína em cada uma das suas refeições, isso, via de regra, é uma coisa que já leva ao emagrecimento natural, tá certo? Proteína é uma coisa que é um nutriente que ele, dos 3 macronutrientes, né, proteína, gordura e carboidrato. Dos 3 macronutrientes, a proteína é o que mais a gente poderia, digamos assim, talvez comer um pouquinho mais, sem achar que isso vai trazer muito efeito negativo em a gente engordar, tá certo? Ou seja, nossa, tô morrendo de fome, vou almoçar. O que é que eu aumento no meu prato? Além de, claro, aumentar salada, porque salada, assim, raramente a pessoa vai comer muito alface ou muita rúcula. Não, salada você come à vontade. É bom que mastiga bastante. Mastigar por si só já é algo físico que a gente precisa fazer para gerar mais saciedade. Mas fora salada, legumes de baixo teor em carboidrato, que isso a gente pode meio que considerar à vontade, comer à vontade, aumente um pouquinho a quantidade da carne que você coloca no prato. E carne, eu me refiro aqui a qualquer bicho, tá certo? O aumento da quantidade, claro, se eu tô falando de algum vegetariano, aumente a porção da fonte de proteína vegetal que você consome. No caso aí, provavelmente, vai ser principalmente as leguminosas, né? Feijão, lentilha. Por quê? Porque proteína tende sempre a dar mais saciedade, associado a um peso menor no fato da gente ganhar gordura. Então, aumente um pouquinho a porção da carne que você consome, que provavelmente você vai ficar bem mais saciado e isso não vai ter tanta interferência assim no seu ganho de peso. E a soja, o que você pode falar a respeito?
Na verdade, uma coisa até que eu quero me dedicar a pesquisar um pouco mais e a entender um pouco mais é o que é que aí nisso eu considero até que eu sou leiga, porque eu li muito pouca coisa a respeito. É realmente qual é a interferência de alimentos que são geneticamente modificados na nossa saúde. Porque aqui no Brasil a gente sabe que a soja comercializada, via de regra, né, os produtos à base de soja, eles são geneticamente modificados. Eu particularmente tento evitar e penso que provavelmente não seja algo que vai trazer tanto benefício para a gente, qualquer coisa que tem manipulação genética. Mas o que é que isso de fato pode provocar no meu corpo a longo prazo? Não tenho essa resposta. É algo que eu gostaria e que vou me dedicar a estudar até para trazer uma opinião mais sincera para vocês. Mas via de regra, eu particularmente procuro indicar para os meus pacientes, principalmente para os vegetarianos, que às vezes dependem um pouco mais da soja, dos seus subprodutos, que pelo menos tente comprar orgânico, tá certo? O tofu, por exemplo, orgânico é uma coisa fácil de achar. Mas eu não tenho uma opinião ainda 100% formada sobre esses grãos geneticamente modificados. É algo que, por via das dúvidas, eu recomendo que as pessoas não façam uso, não tenham um consumo habitual. Mas o que é que de fato isso pode causar a longo prazo, para mim ainda é uma interrogação como profissional e preciso me dedicar a pesquisar um pouquinho mais sobre isso. O jejum intermitente ajuda a reduzir a resistência à insulina. Assim, tá, mas fora isso, fora a questão de ser geneticamente modificado, a soja ela tá ali no grupo das leguminosas, que é o grupo do feijão, da lentilha, do grão de bico, da ervilha, que é um grupo que particularmente eu acho que tem um valor nutricional muito bacana, porque eles têm uma boa quantidade de proteína, tem um teor de fibra muito interessante. O que eu acho só que as pessoas deveriam fazer em relação à soja é evitar aqueles subprodutos que são muito produtos alimentícios, sabe? Então assim, o tal do leite de soja, coisas desse tipo são coisas que não agregam muito valor à nossa alimentação. Mas considerando o grão em si da soja, assim como as outras leguminosas, tirando o fato, né, de ser geneticamente modificado, que isso, como eu acabei de dizer, ainda é algo que eu preciso estudar um pouquinho mais. Se tiverem nutricionistas aí assistindo que saibam falar um pouco em relação aos geneticamente modificados e puderem dar o seu parecer aqui, poxa, ajudaria bastante e enriqueceria aqui a nossa conversa. Mas fora isso, o grupo das leguminosas é um grupo que eu particularmente aprecio muito. Só o grande lance é que a gente sabe que tem que deixar eles de molho de um dia para o outro, pelo menos, para eliminar boa parte dos fatores antinutricionais que vêm nesses alimentos. Eu tenho alguns posts no Instagram falando sobre isso, é só buscar lá. O jejum intermitente ajuda na resistência à insulina. Tati, a restrição calórica como um todo ajuda na resistência à insulina. Então, obviamente, o jejum intermitente é claro que ele vai ajudar também, porque acaba sendo uma restrição calórica que a gente faz. Precisa fazer jejum para sair da resistência à insulina? Definitivamente não, assim como não precisa fazer jejum intermitente para emagrecer. Mas se essa estratégia de, às vezes, você pular uma refeição, seja o café da manhã, seja o jantar, por uma questão de rotina, porque você não sente fome nesse horário, se isso é algo que se encaixa na sua rotina e se encaixa na sua vibe, digamos assim, como eu sempre falo aqui, é algo que meio que não tem porquê você não fazer. O que você tem que pensar só é no momento que você come, na sua janela de alimentação que a gente chama, você está conseguindo entregar um montante de nutrientes suficiente para te manter bem a longo prazo, principalmente se você pensa nesse jejum como algo diário. Então, exemplo, Paula, não, eu nunca sinto fome no café da manhã, então minha primeira refeição é sempre o almoço. Hoje eu faço basicamente almoço e jantar. Eu recebo muitos pacientes que já vêm com esse padrão de alimentação. Aí o que eu tenho que avaliar, claro, é o que é que você come nesse almoço e jantar. Poxa, será que está sendo suficiente para te dar um volume interessante de proteína, por exemplo, para fazer uma boa recuperação muscular, principalmente se você treina? Enfim, tudo isso tem que ser avaliado, mas o jejum intermitente pode ser utilizado como estratégia para melhorar a resistência à insulina? Pode, assim como qualquer nível de restrição calórica que a gente fizer também já vai ter um impacto muito positivo na resistência à insulina. Eu sempre posto depois no YouTube, bem lembrado aí por Pedro, meu marido, sempre posto as lives no YouTube, então vai estar lá no meu canal e vou deixar gravado aqui, não se preocupem. Doutora Paula, quem tem gordura no fígado pode comer gordura animal?
Lucas, pode sim, a gordura no fígado, ela geralmente vem associada à resistência à insulina. Então, quem tem resistência à insulina, se não fez ainda uma ultrassom abdominal, vá fazer, porque a possibilidade de você ter gordura no fígado é muito grande. Então, como é que a gente resolve a gordura no fígado? Da mesma maneira que a gente resolve a resistência à insulina, emagrecendo. E emagrecendo pode ser por qual via? E emagrecendo, vírgula. Eu realmente gostaria de dar um destaque muito maior à estratégia de redução de carboidratos nesse aspecto, né, de melhora da resistência à insulina, consequentemente de melhora da gordura no fígado, porque eu já peguei casos de pacientes obesos e tal, que tinham uma gordura no fígado importante, tinham resistência à insulina importante. E em questão de alguns meses, a gente fazendo uma dieta com baixo teor em carboidrato, a pessoa estava emagrecendo, mas ainda estava longe de chegar até o nível de sobrepeso, ainda era uma pessoa obesa. A gordura no fígado, às vezes, foi completamente eliminada. Eu tenho 2 casos assim de pacientes que me impressionaram muito em relação a isso. E a resistência à insulina, a insulina de jejum, caiu vertiginosamente. Ou seja, a pessoa ainda nem tinha emagrecido, nem de longe ainda tinha emagrecido tudo o que precisaria, mas só com as mudanças na alimentação, isso já foi super efetivo para tirar ela de uma resistência à insulina e reduzir drasticamente a gordura no fígado. Então, assim, eu particularmente, a redução de carboidrato continua sendo a estratégia para mim número 1 para quem tem resistência à insulina e gordura no fígado. Eu vou para Brasília 6 e 7, Tati. 6 e 7 de julho. Bom, deixa eu continuar dando uma olhadinha aqui para ver se eu anotei mais alguma coisa que eu não comentei com vocês. Uma coisa bem importante, que é até para essa parte assim de efeito psicológico mesmo, porque essa parte psicológica, gente, ela é assim essencial durante o emagrecimento. Ela é quem vai determinar, sabe? Quem vai conseguir chegar lá, quem vai conseguir emagrecer e ser magro pro resto da vida e quem não vai. Porque tá tudo aqui. É a nossa mente que vai coordenar, que coordena tudo. Então, por isso que eu acho também o trabalho de um psicólogo sensacional e às vezes é o que boa parte das pessoas precisam. Já tiveram pacientes que me procuraram assim e depois do bate-papo que a gente teve, eu falei pra eles, olha, sério mesmo, agora não é a hora de você gastar dinheiro comigo não, é a hora de você gastar dinheiro com um psicólogo. Procura um psicólogo porque ele, na fase que você tá e com a cabeça que você tem hoje, ele vai ser o profissional que mais vai aumentar as suas chances de emagrecer. Então, assim, uma coisa importante para não ter desânimo é que se vocês pegarem, pessoal, qualquer gráfico de emagrecimento, se vocês, por exemplo, uma pessoa que tem um sucesso de emagrecimento aí ao longo do tempo e sempre anota o peso, por exemplo, sei lá, toda semana se pesa e sempre tá lá anotando o peso. Então, ao longo de um ano, ela veio anotando o peso dela toda semana. Se você pegar uma pessoa dessa e criar um gráfico, qualquer pessoa que cria um gráfico de emagrecimento, ela vai ver que o gráfico é assim, ó. Não sei se deu para entender. Era para ter desenhado, eu tô sem nenhum papel e caneta aqui. Mas fato é, nenhum gráfico de emagrecimento é assim, linear. Eu tinha 100 quilos, agora 90, 80, 70 e não para nunca de emagrecer. Nenhum gráfico vai ser assim. Qualquer gráfico de emagrecimento, ele sempre vai ser assim, ó. Comecei com 100, reduzi para 95, reduzi para 90, fiquei estacionado em 90 por 2 semanas. Reduzi para 85, para 82, fiquei estagnado em 82 por umas 2 a 3 semanas. Sempre vão existir pequenos platôs, pequenas estagnações, digamos assim, ao longo de um período de emagrecimento. Por isso que a gente bate tanto na tecla assim, cara, não fica tão ligado na balança, deixe o negócio fluir, simplesmente faça o que você precisa fazer para emagrecer, confie no profissional que você está sendo acompanhado, confie na estratégia que você está adotando, se você está vendo que está dando certo e você gosta de fazer aquilo no dia a dia. Confie nisso e não fique tão ligado na balança, porque inevitavelmente, ao longo desse percurso de emagrecimento, você vai ter diversos momentos onde por semanas você vai ficar com o mesmo peso. E se for mulher ainda, óbvio que vocês sabem que vai ter aquelas pequenas flutuações também para cima, né? Não só de não emagrecer, não só de estagnar, como você às vezes vai ter uma pequena oscilação para cima. Vixe, ficou meio embaçado, né? Ficou meio sem foco, pronto, voltou.
Você vai ter pequenas oscilações para mais. Por quê? Porque a gente retém água, porque a gente está naquela fase do mês em que os nossos hormônios estão uma loucura, porque a gente comeu um pouquinho mais de carboidrato e a gente acumulou um pouquinho mais de glicogênio muscular, retém um pouquinho mais de líquido. Isso vai ser natural, pessoal. Então não fique tão ligado assim na balança e não deseje sempre ter uma queda perfeita de peso, sempre ininterrupta, porque isso não é o normal e não vai acontecer com ninguém. A gente sempre vai ter pequenos platôs ao longo do processo de emagrecimento. Deixa eu ver a pergunta de Rosana aqui. Ferritina alta, fazer low carb ajuda? Jejum também? Preciso ajudar meu irmão. Ferritina alta. Bom, Rosana, a gente teria que avaliar diversos outros exames também, Rosana, para entender qual é o caso de seu irmão, o porquê que essa ferritina pode estar alta. A ferritina alta tem total relação com aumento de... Nossa, me fugiu a palavra aqui agora. Ai, que raiva quando isso acontece. Fato é, estresse oxidativo elevado. O que a gente vai precisar ver é como é que estão os hábitos alimentares deles de maneira geral e ver o que é que a gente poderia propor. Geralmente a gente pensa logo de cara em uma diminuição do consumo das fontes alimentares de ferro, né, principalmente carne, mas não necessariamente essa é a saída e principalmente a gente tem que avaliar o que é que ele faz hoje. Fígado, que você fala esteatose hepática, talvez, grau 3. Pois é, então assim, se ele é uma pessoa que às vezes tem um excesso de peso importante, tem resistência à insulina, esteatose hepática, a ferritina elevada indicando um grau de estresse oxidativo muito grande, isso daí entra como parte de todo um cenário que é muito normal, infelizmente é muito normal da gente ver justamente nessas pessoas que têm um excesso de peso grande, tem um estado inflamatório elevado. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar na alimentação como um todo, não só pensando especificamente em ferritina ou em talvez reduzir fontes de ferro, porque essa geralmente nem é a solução. A ideia é que a gente melhore como um todo, diminuir estresse oxidativo, diminuir perfil inflamatório, para que a gente consiga ter uma melhora global de todos esses aspectos alterados que você comentou. Jo, o que você fala sobre o açafrão que compramos no mercado? Sabe aqueles saquinhos? Caramba, Jo, assim, o que eu sei, o açafrão da terra que a gente chama, né, que é aquele amarelinho, porque o açafrão mesmo, ele é o tempero até mais caro do mundo, é o que se usa tradicionalmente na paella mesmo, lá espanhola. Ele é vermelho, ele é até avermelhadinho. Mas o açafrão da terra, que é o que a gente geralmente consome aqui, que é a cúrcuma, né, que a gente chama, que é um antioxidante incrível. O que é que eu acho desses que vem no saquinho? Olha, Jo, eu nunca li nada a respeito para saber se, sei lá, o fato de já estar ali raladinho, né, porque é uma raiz, né, o fato da raiz já estar raladinha ali no saquinho, exposta, talvez seja isso que você esteja perguntando. Diminui os componentes antioxidantes, diminui... Não sei, nunca li a respeito. Considerando que essa é a forma de acesso mais prática, digamos assim, que a gente tem, que a maioria das pessoas vai conseguir colocar cúrcuma na rotina, vai ser dessa forma, eu acho que tem mais é que colocar, independente de haver perda ou não, ou qualquer outro tipo de problema que possa existir. Eu, particularmente, tenho o hábito de colocar cúrcuma na minha rotina e acho super válido, tá certo? Porque é um dos mais potentes anti-inflamatórios que a gente tem. Não é à toa que até nutricionistas e alguns médicos, eles costumam até prescrever a curcumina, né, que é o princípio ativo da cúrcuma, costumam prescrever a curcumina até em cápsula para pessoas, por exemplo, que têm determinadas doenças inflamatórias. Comer queijo todo dia pode? Quais são indicados? Fal está perguntando. Todos os queijos são indicados, sendo bem sincera. Tanto os amarelos quanto os brancos, eu particularmente acho que todos cabem na nossa alimentação. Claro, aí, a depender se a pessoa tem algum tipo de intolerância, alergia, aí tem que ser avaliado individualmente. Mas se uma pessoa saudável, que não tem absolutamente nenhuma intolerância, ou mesmo pessoa que está querendo emagrecer, se essa foi a pergunta, se foi nesse sentido,
todos os queijos eles são bem-vindos. Agora a gente só tem que ter um certo cuidado, porque queijo é um alimento que é muito fácil da gente se exceder, de comer quantidades muito grandes, porque ele é um alimento extremamente palatável, um alimento muito gostoso, que gera muito prazer, né? Ele se liga a receptores químicos de prazer. Então, gera tanto prazer que é fácil a gente comer tranquilamente, às vezes 60 gramas numa refeição. E um queijo, principalmente se a gente falar de um queijo amarelo, por exemplo, que vai ser um queijo com teor de gordura maior, ele vai ser um alimento bem calórico. Então, querendo ou não, é um alimento que a gente tem que maneirar. E sempre que a gente fala de um alimento mais gorduroso, a gente espera que esse alimento ele traga muita saciedade. Às vezes é até o que pode acontecer com o queijo gorduroso para uma parte das pessoas. Mas não é o que eu vejo que acontece para a maioria das pessoas. As pessoas tendem a, quanto mais comem, mais querem comer. E a saciedade, às vezes, ela vem muito retardada. Quando a pessoa viu, ela já comeu uma montanha de queijo. Então, nesse aspecto, tem que tomar conta. Mas sim, um alimento, se você vai porcionar, é um alimento que não, Paulo, eu sei que eu vou consumir uma fatia média, uma fatia de uns 30 gramas, em 1, 2 refeições no meu dia. Posso colocar um queijo amarelo? Pode, sem dúvida. Queijo da canastra, se você tem acesso aí na sua cidade, é um queijo interessantíssimo para a saúde, riquíssimo em ácido butírico, muito bom para a saúde. Vou salvar, Ivônia, a live vai ficar salva, nem se preocupe. Uma outra dica também em relação ao emagrecimento que eu até postei, coloquei em um dos posts aí das últimas semanas, foi em relação a beber água. Se manter hidratado é super interessante, gente, e principalmente, e aí tentando achar pelo em ovo, né, buscando as referências lá da literatura científica, falando, mas peraí, eu quero ver se beber água vai ajudar diretamente no emagrecimento, que eu sei que para a saúde, tá, é muito bom, o trânsito intestinal é maravilhoso e é importante a gente cuidar do nosso trânsito intestinal se a gente quer emagrecer e se a gente quer manter saúde de maneira geral, mas eu queria que os estudos me mostrassem se tinha relação ou não direto com o emagrecimento. E olha, não é que tem alguns estudos que mostram que se você beber parece até assim, que piada isso, né? Não, mas é sério, tem estudos que mostram que se você beber em torno de uns 2 copinhos, aí, uns 400 a 500 ml de água, uns 30 minutinhos antes da refeição, você come menos. Então, quem sabe teste isso com você, por que não, ao invés de na sua distribuição de água, tente organizar esses 2 copinhos aí uns 30 minutos antes de almoçar ou jantar. Quem sabe você já não vai chegar na refeição com um pouco menos de fome, colocar menos comida. Eu acho que é uma dica assim tão besta que vale a pena no mínimo tentar, né? Então teste aí, veja se isso, assim como lá nos integrantes dos estudos, se isso também vai funcionar para você. Oi, Polly! Low carb aumentou meu colesterol total. Por quê? Gi, aí o que você vai ter que ver é o seguinte, bom, a gordura como toda, a ingestão de gordura, principalmente de gordura saturada, que é a gordura que a gente encontra principalmente nas fontes animais, né, nos queijos amarelos, no leite integral, nas carnes gordas, a gordura saturada ela pode sim interferir, ela pode interferir tanto aumentando o HDL, que é algo muito positivo, mas também aumentando o LDL. Então o consumo de gorduras, principalmente as saturadas, ela pode aumentar o nosso LDL. O grande lance vai ser em que nível foi esse aumento. Então a gente pensar, poxa, aumentou o meu total, tá? Então esse aumento do total veio às custas de quê? De um aumento muito grande no LDL ou de um aumento pequeno, talvez no LDL, e um aumento legal no HDL? Tudo isso tem que... assim, seus triglicérides, geralmente uma alimentação low carb tende a reduzir bastante triglicerídeos. Então, você tem que avaliar todos esses parâmetros em conjunto. É óbvio que a gente não quer um aumento exponencial do LDL. Se por acaso uma redução dos carboidratos com aumento do consumo de gordura no dia a dia provocou esse aumento muito grande no LDL, sem dúvida você tem que rever a melhor estratégia para você. Às vezes o ideal nesse caso, mesmo no paciente que se sente melhor com uma alimentação de reduzido teor em carboidrato, mas o LDL tende a aumentar muito, o que é que a gente faz? A gente passa para um perfil mais mediterrâneo, né? Uma alimentação mais mediterrânea, ou seja, o consumo de carboidratos ele continua proporcionalmente mais baixo, lembrando que mais baixo não significa que é sem carboidratos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas continua mais baixo. Mas as gorduras elas vão ser principalmente, na maior parte do tempo, insaturadas, ou seja, a gente vai priorizar a gordura dos peixes gordos, do abacate, das nuts, e vai evitar o consumo de
carnes, principalmente, né, bovina, frango, carnes desses animais que sejam muito gordas, porque aí o teor de gordura saturada nessas carnes tende a ser maior, diferente dos peixes, onde os peixes gordos, o teor maior é de gordura insaturada e não de gordura saturada. A gente vai evitar manteiga, óleo de coco, enfim, a gente acaba que vai priorizar principalmente a ingestão das insaturadas em detrimento das saturadas, mas a depender até de como o seu colesterol responda a isso. E é isso, a gente tem que avaliar a mudança do colesterol como um todo, tá? Aumentou um pouco o colesterol total, isso não me diz nada. Do azeite, Paty, bem lembrado, do azeite de oliva, que é excelente, que aparentemente pode ter ação em reduzir o LDL. Eu mesma, eu tenho meu colesterol é elevado, né? Herdei isso de minha mãe que tá assistindo, por sinal até aumentou, depois eu vou conversar isso com você. Mas fato eu tenho meio que parecendo uma hipercolesterolemia familiar. Então, por exemplo, meus ovinhos mexidos que eu faço praticamente toda manhã, eu não utilizo manteiga no preparo. Eu busco sempre pingar um tico de azeite de oliva na minha frigideira e faço os meus ovinhos mexidos ali. Tá certo? Eu evito o uso de manteiga, porque apesar de ser uma gordura boa, ok, você pode tranquilamente usar manteiga no seu dia a dia, mas eu sei que para mim que já tem uma tendência a ter o LDL muito elevado, eu sei que ela pode piorar, então eu prefiro não utilizar. Alright, deixa eu ver o que mais aqui, beber mais água. E tem umas dicas básicas, né, gente? Tem em casa apenas aquilo que você quer comer. Essa é a dica básica. E não me venha dizer que eu tenho filho, isso é um problema. Não, eu odeio quando bota a criança como justificativa de ter porcaria dentro de casa. De ter um monte de produto industrializado, um monte de açúcar, um monte de farináceo. Nosso filho não tem que ser desculpa para isso. Tem em casa, gente, só aquilo que você quer comer, isso é o que mais facilita. Então, assim, conheça quem você é. Eu, por exemplo, Paula, não tenho essa força de vontade toda em relação a ter algo em casa e eu pensar, não, eu gosto tanto disso, mas não, eu vou deixar para comer só lá no momento que eu tô programando no meu final de semana. Eu não tenho. Se eu colocar um pote de sorvete de boa qualidade no meu congelador, eu vou querer comer amanhã. Então, para não correr esse risco, o que é que eu faço? Não tenho em casa. Eu não sei nem se tem quem olhou os meus stories aí. Esse final de semana eu fui para uma festinha infantil lá em Santos e tal, de filho, foi um aninho do filho de amigos nossos, né, meio de meu marido. E aí eles no final entregaram uma sacolinha que vinha com um monte de coisa, com pão de mel, M&M's, assim, um monte de coisa, vixe, docinho, Ana. Paloma e Vini, me desculpem, tá? Mas o meu compromisso é com a verdade aqui. Quando eu e meu marido, a gente voltou no domingo, né, a sacolinha tava aqui, a gente já tinha feito várias exceções, que há muito tempo a gente não fazia tantas exceções assim, não só foram os docinhos, o bolo na festa, como no dia seguinte a gente comeu hambúrguer, enfim. A gente chegou em casa e jogou tudo no lixo. Por quê? Porque provavelmente se continuasse aqui, gente, inevitavelmente hoje, provavelmente a minha sobremesa teria sido pão de mel, entendeu? Teria sido um docinho. Porque se tiver, a chance de eu comer é muito grande. Então eu me conheço, então eu prefiro simplesmente não ter. E assim, se você pensa, poxa, mas que desperdício, jogou tudo no lixo. Gente, o desperdício já foi feito lá atrás, quando esse negócio foi produzido. Então assim, não queira ser o lixo, né? Comer o que tem, porque senão vai ser um desperdício. O desperdício já foi feito lá atrás, sabe? É a mesma coisa que mãe, né, começando a alimentação do filho. Aí tudo que o filho não come, ela come. Olha, se isso for parte programada, digamos assim, da sua refeição, beleza. Mas se não for parte programada, se você come a sua refeição e ainda come o resto que o seu filho não quis, não faça isso. É aquele tipo da coisa, gente, eu vou preferir piorar a minha saúde e engordar para não jogar fora, para não ter desperdício. Esse raciocínio não está correto. O desperdício já foi feito lá atrás, quando esse negócio foi produzido. Então, assim, você também que é mãe, que está aí alimentando seu filho, que se vê nessa situação de às vezes ficar comendo o restinho que o filho não quis, diminua a quantidade que você compra e que você produz dentro de casa. Então, é aí que não vai ter desperdício. É quando você já faz menos, quando você já compra menos. E não comprar uma quantidade absurda, fazer uma quantidade absurda que você se vê forçado a comer para não desperdiçar, para não jogar no lixo. Não é bem por aí, tá? Gente, última pergunta de quem quiser aí, porque já vai dar 1 hora e eu vou conseguir encerrar na hora dessa vez.
Alguma pergunta? Ah, uma coisa importante. Cuide bem da sua flora intestinal. Esse seria um ponto muito importante também para o emagrecimento, tá certo? Quanto mais se estuda esses seres que habitam o nosso intestino, mais se chega à conclusão de que eles têm muita relação com quem a gente é, com prevenção de doenças, inclusive com seu percentual de gordura. Então, cuide da sua flora intestinal. Tenha um bom trânsito intestinal, isso também é uma coisa que a gente tem que bater na tecla para quem quer emagrecer e para quem quer permanecer saudável. Tenha um bom trânsito intestinal. Kefir é um exemplo de probiótico sensacional que dá para colocar na rotina, e para quem não gosta, não quer criar kefir, pode fazer o quê? Pode comprar probiótico mesmo em cápsula, né, liofilizado, e tomar, ou no sachêzinho para diluir e tomar. Probióticos manipulados ou industrial e quantas cepas? Glauber, por tudo que eu tenho lido, Glauber, quanto mais cepas, melhor. Melhor até, seria interessante até que você fizesse uma rotação dos tipos de cepas que você utiliza. Então, quando eu vou, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu busco lá um probiótico, que lá eles têm vários bem concentrados com várias cepas, eu vejo que é muito fácil a gente encontrar com 8 cepas diferentes, por exemplo, 10 cepas diferentes. E qual a quantidade? Aí vai variar de pessoa para pessoa, mas assim, para aquela que já tem um histórico muito longo de trânsito intestinal ruim, você trabalhar com probióticos de 15, 20 bilhões de UFC seria algo aparentemente bem interessante. Melhora o trânsito intestinal da maioria das pessoas. Diferentes desses de 5 bilhões, que às vezes é fácil a gente encontrar aqui no Brasil, que às vezes não faz nem cosquinha. Então, pelo menos inicialmente, por um protocolo inicial de 8 semanas, é interessante a gente colocar quantidades maiores de probióticos e cepas o maior número possível. Xilitol, eu acho que vai acabar daqui a pouco, mas assim, xilitol é uma possibilidade de utilizar. Eu até coloquei aqui nas minhas dicas de emagrecimento que as pessoas evitem ao máximo ficar colocando doces na rotina, e doces eu não me refiro só àqueles açucarados feitos com açúcar em si, mas também os feitos com adoçantes, seja ele adoçante artificial ou natural. Eu acho que a gente tem que buscar reduzir o consumo de coisas adocicadas. Faltam 30 segundos, gente, de coisas adocicadas, porque no fim das contas, sabores doces só chamam mais comida. Então a gente tende a querer comer muito mais quando a gente fica consumindo muito produtinho adocicado. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo fazer live com mais frequência agora. Eu volto na próxima oportunidade para tirar mais as dúvidas de vocês. Vou deixar a live salva aqui. Obrigada a todo mundo que veio. Beijo e boa noite.